amor de Deus. Quanto mais estudamos a Bíblia, quanto mais lemos a palavra de Deus, nós conhecemos esse imenso e grande amor de Deus para conosco, para com o homem. Hoje estarei lembrando o pastor que veio pela manhã, que é o pastor Isaías Lopes Pinheiro. Mas ele infelizmente não pode estar conosco nesta noite. E o pastor Joel, que é o nosso moderador da igreja, está trazendo a mensagem de Deus para nós. Uma boa notícia, né? O grupo de Bancaraca estará voltando no dia 16, então chegarão aqui no dia 17. Então, para a nossa alegria, todos estamos de volta, poderemos então matar as saudades e saber com mais detalhes como foi a viagem. O pastor ia voltar no dia 26, mas ele está vendo a possibilidade de colocar também a passagem para ele tornar mais cedo, talvez chegando no dia 18. Possamos estar orando nesta semana pela volta da viagem deles. Vamos então estar ouvindo a mensagem de Deus nesta manhã. Louvamos a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia para conosco. Como foi bom ouvirmos esta manhã a palavra do nosso pastor Marcos que é greve, e mais uma vez para mim foi confirmado. Estava falando ontem à noite, estava pregando na consagração do irmão Vanderlei, da igreja da Vista de Filadélfia, e estava lendo o texto de Hebreus, com nossos pastores, e velam as nossas almas diante de Deus. Eles se deram conta das vossas almas. Dizia ali naquela oportunidade como o pastor tem preocupação com as ovelhas. E hoje ficou provado isso, né? Graças a Deus, a tecnologia nos proporciona esses momentos de alegria e de certeza de que Deus está conduzindo a história e o mundo fica menor a cada dia. Mas é um tremor que vamos estudar a palavra de Deus mais uma vez na noite desse dia, e estou carente realmente das vossas orações, da sua participação no culto desta noite. Toda a igreja, a partir do momento que inicia o culto, está pregando o Evangelho. Então a pregação, proclamação da palavra faz parte do culto que estamos celebrando a Deus. Quero convidá-los a olharmos mais uma vez para a cruz do Calvário, onde Jesus entregou a sua vida para que nós pudéssemos estar nesse momento como filhos de Deus, celebrando o culto de adoração ao Pai. E a palavra de Deus nos revela em Mateus capítulo 23, versos 42 e 43, que diz assim: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Era sem dúvida alguma um momento
que a cidade de Jerusalém estava agitada. A notícia correu, não tão rápido como hoje, mas provavelmente pessoa para pessoa, a comunicação era feita. O Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, filho de Maria, aquele que por 3 anos anunciou ser o filho de Deus, aquele que nasceu numa manjedoura, aquele que curou coxos, fez aleijados andar, curou cegos, fez o mar parar, as águas parar, apaziguou tempestade, fez uma série de milagres, e hoje ele está preso. O governo romano está ganhando. Hoje ele está preso. Hoje ele vai ser crucificado. Agora ele está sendo crucificado. Eu tenho ideia de que muitas pessoas começaram a deixar as suas casas e se dirigirem para o Monte Calvário, chamado Monte da Caveira, para ver o que estava acontecendo, se a notícia era real, se a notícia era verdadeira, se Jesus, então, com seu poder, que já havia manifestado de várias maneiras, iria então sair na cruz, iria destruir aqueles soldados romanos, se aquele Jesus todo-poderoso iria vencer. E eles começaram. E eles começaram a se dirigir ao Calvário. Surpresa para alguns, ao chegarem lá no Calvário, puderam contemplar então que Jesus já tinha sido sentenciado à morte, mas não por Pilatos, não por Herodes, não por nenhum governo, mas eles ignoraram que era aquele próprio Pai, que era aquele próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, que havia determinado a morte de Jesus, que Jesus não tinha sido preso, mas ele havia sido entregado, ele havia dado a sua vida, estava entregando a sua vida para a nossa salvação, para a nossa redenção. E eles puderam ter outra surpresa, não só somente Jesus ali na cruz, mas 2 homens estavam com ele, e Jesus estava na cruz no centro, na cruz no meio. E aí foi feito então o interrogatório para a população que ele estava. Existia outro condenado, Barrabás. E Pilatos então recebe mensagem da sua esposa: não se envolva na causa desse justo. E Pilatos agora manda trazer água, lava as suas mãos e olha para a população, olha para a multidão, como querendo tentar o seu ato pecaminoso, o ato de atrocidade que ele havia determinado para que fizessem por Jesus. Quem quereis que sou? E fareis então do Cristo chamado Cristo? E aquela multidão começou a gritar: crucifica o crucifica, libera Barrabás e crucifica Jesus. E tinha que ter a si mesmo. Era a determinação do Pai, era a determinação de Deus, era a declaração maior do amor de Deus. Portanto, eu quero convidar-te a continuar pensando nisso,
Provavelmente ele tinha ouvido falar de Jesus alguma vez. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Podemos considerar então alguma coisa a esse respeito. Cristo na cruz, por amor a mim e a você. A cruz é o símbolo de perversidade humana causada pelo pecado na cruz. Símbolo de dor, símbolo de sofrimento. A cruz, então, é esse símbolo onde as pessoas, onde os malfeitores, onde aqueles que viviam à margem da lei, eram punidos, eram glorificados. E ali estava o Filho de Deus. Aquele lugar era meu, aquele lugar era teu. Então Jesus toma o nosso lugar na cruz do Calvário. A cruz, símbolo da perversidade humana causada. O pecado, então, entrou na vida do homem. O pecado destruiu a vida do homem. O pecado destrói a vida do homem. E Jesus é a solução para o pecado. Nós podemos ver aqui que a cruz revela o grande amor. A cruz revela o grande, o infinito amor de Deus. Deus gosta de quem não gosta dele. Deus ama quem o odeia. Isso é amor. Jesus chegou a dizer, determinar, nós devemos amar os nossos próprios inimigos. Esse é o amor de Deus. Esse é o Deus que me salvou. Esse é o Deus que me libertou. Eu entreguei a minha vida a Ele. Mas a cruz revela o grande amor dele pelo pecador. Romanos 5, verso 8 declara isso. A cruz declara a graça de Deus a nós. Ali na cruz era a manifestação da graça de Deus a nosso favor. Ela é hoje. Quando Jesus ofereceu o sacrifício, morreu em meu lugar. Ele veio buscar e salvar os que havia perdido. Portanto, quando olhamos para o Calvário, vemos outras características, podemos conceber outras ideias, outros pensamentos. Mas esta noite, nós queremos então continuar pensando rapidamente com vocês a respeito dessa ideia. O pecado do homem separa o homem de Deus. O pecado nos separa de Deus. Traz para nós a morte. E a Bíblia declara que o salário do pecado é a morte. E ali, na cruz, estava Jesus. Portanto, voltemos um pouco à primeira ideia. A primeira exposição. A cruz, símbolo da perversidade humana causada pelo pecado. Os judeus, romanos e outros, tinham raiva dos ensinamentos de Jesus, porque Jesus pregava, Jesus ensinava contra o pecado. Jesus não falava contra o pecador, mas contra o homem que cometia pecado. E ele queria as pessoas, a mensagem de Jesus. E é o que despertava admiração. Para outros, despertava desprezo e ódio. Mas ele continuou firme no seu propósito de redenção da humanidade. Mas a perversidade é a manifestação do desejo do povo. Mateus 17, verso 22. E disse Pilatos: e farei de Jesus chamar Cristo. E todos gritaram: crucificam. Quem sabe, alguns daqueles que ali estavam iam ser beneficiados.
E toda aquela multidão estava tendo uma oportunidade na vida de ser beneficiada por Jesus. A cruz, na cruz, vemos o amor de Deus por nós, pecadores. Romanos 5:8 diz: Mateus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Era a prova maior do amor de Deus, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, morreu por mim, morreu por você. Quando eu olho para o Calvário, eu vejo a graça de Deus, eu vejo o amor de Deus, eu vejo a grande oportunidade para todas as pessoas. A cruz revela o amor de Deus. Não. Nós podemos ainda entender. Primeiro ponto. 3. Conhecemos o amor de Deus. Nisso, Ele deu a vida. Conhecemos o amor de Deus. Nisso, porque Ele deu a vida por nós. Na classe da escola dominical, quando pensávamos em mordomia, em consagração, nossos bens, entrega total, ainda eu não estava no texto do estudo desta manhã, mas alguém lembrou Abraão. Quando Deus olha para Abraão e pede o seu único filho, aquilo que você mais ama. E Abraão, então, quando foi Deus que pediu a entrega, em sacrifício, e ele caminha até o Monte Moriá. E o diabo, e pai e filho andando para prestar um culto, um sacrifício a Deus. E ele pergunta: aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro? Onde está a vítima? E Abraão, sabiamente, homem que vivia sob o comando de Deus, ele declara: Deus proverá. Deus proverá. E então, ele abre a rei, a marca de vaca, coloca. E quando ele vai, então, cortar humildemente sacrifício, a mão de Deus vem sobre ele. Abraão não passava. Quando ele olha para o lado, ali estava a providência de
sua fé em Jesus. João 3,16, eu deve ter a paz para mim, porque Deus não sabe porque Deus não almeia e Deus tem para todo aquele que tem quer não querer, mas tenha a vida. Esta é a mensagem de amor. Receber Jesus, receber o Salvador pela graça, a fé salvadora é marca divina e não uma produção humana. É o Espírito que produz essa fé no nosso coração. É o Espírito Santo que trabalha as verdades do Evangelho que são depositadas no coração do ser humano para a conversão, para a regeneração. O nosso dever como igreja é pregar a mensagem, é anunciar o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo que está dentro de Deus, é interceder por nós. Mas a conversão, a regeneração, a transformação de vida é através da fé por meio do nosso Senhor e Salvador. Deus sacrifício supremo de Deus e mandou ele veio ao nosso. Jesus veio ao mundo ao nosso irmão. Jesus no seu diálogo com Zaqueu. O Zaqueu queria ver Jesus, queria olhar para Jesus. E ele então, vocês conhecem o texto, pelo menos o mais familiarizado da Bíblia. Ele sobe numa árvore e quer ver Jesus. E Jesus sabia que ele estava ali. Jesus conhece os nossos corações. Jesus conhecia o coração de Zaqueu. E de repente Jesus olha para lá e desce depressa Zaqueu, porque hoje me convém voltar em sua casa. Jesus tem a pressa em salvar Zaqueu. Jesus tem pressa em salvar você. Jesus tem pressa em te libertar hoje do pecado. Basta somente você crer em Jesus. Basta somente você entregar a sua vida a Jesus. E lá então o diálogo com Zaqueu determina isso. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que haviam buscar e salvar os que haviam. Lucas 19, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que haviam. O poder de Cristo na cruz do Calvário entra em ação na vida daquele homem e devolve-lhe a vida, devolve-lhe a esperança, não mais para viver nesse mundo, mas nos últimos momentos da sua vida. Ele pôde então dizer: lembra-te de mim quando entrar no teu paraíso. E todos nós que já fizemos a nossa decisão, se porventura alguém que ainda não fez a sua decisão, é necessário fazer, porque nós vivemos ao passo da morte.
nos liberta. E esta libertação é pela graça. E é graça. É pelo amor. Mas ninguém pode produzir uma indústria que produz salvação. Só Jesus e somente Ele pode dar essa certeza. Posso dizer mais a você nesta noite? Você não precisa morrer agora para ir para o paraíso. A necessidade é aceitar Jesus agora, enquanto está vivo. Enquanto você pode tomar alguma decisão. Depois da morte, não podemos fazer mais nada. Pelo sacrifício supremo de Deus, Ele mandou Jesus vir ao mundo. O poder de Cristo é assunto que deve ser lembrado e relembrado até a sua volta. Não teríamos condições ou para nada admirável. Se Cristo tivesse sido tirado da cruz, levado ao mundo e lá permanece. Mas, irmãos, Ele venceu a morte. O túmulo foi aberto, não para Jesus sair, mas para os apóstolos entrar. Ver Jesus não estava. Depois da sua ressurreição, seu aparecimento várias vezes ao discípulo, quando ele estava subindo ao céu, o anjo aparece uma mensagem maravilhosa. Posso imaginar que quando agora não estava mais ali, o Cristo que o profeta Isaías viu. Isaías disse: não tinha dele formosura alguma. Tem um Cristo crucificado, um Cristo dilacerado, um Cristo sangrando, um Cristo sofreu. Mas ali o anjo diz desse Jesus, que diante de vós me subir, assim também ele é. Jesus está voltando. O sacrifício de Jesus foi por todos nós, foi por toda a humanidade. Não foi para um grupo privilegiado, não foi para pessoas boas. E algumas pessoas pensando errado. Jesus morreu por pessoas com a vida como estava aquele homem que foi crucificado. Jesus morreu pelos pecadores, pessoas más, pessoas ruins, pessoas que não servem para Deus. A cruz deve despertar em nós um sentimento de culpa e nos dizer que os nossos pecados ofendem a santidade de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O castigo que nos traz a paz, diz aí, estava sobre ele. Na cruz, Jesus abriu o caminho para todos
caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem o Pai senão eu. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou preparar lugar e voltarei. A afirmação de Jesus, ele afirma que vai voltar e voltarei, vos levarei para mim, para que onde estiver estejais vós. Esse lugar de esperança. Isso traz para nós alegria, traz para nós vida, isso traz para nós convicção. Mas há algumas advertências na palavra de Deus e eu quero compartilhá-las com você. Salmo 95, verso 2. Se hoje ouvirmos a tua voz, não endureceis a mesma coisa. O salmista diz: Jesus diz para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Se hoje ouvirmos a minha voz, não endureceis o vosso coração. Ele diz, Apocalipse 3, eis que tua porta e barro, se alguém eu entrarei, se aí morrer, ele morrer. Teve um jovem, que eu conhecido na história da Bíblia, como jovem, ele procura Jesus. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus começa a ensinar aqueles quatro mandamentos. E ele de imediato ter feito isso desde a minha vontade. Volta com uma coisa. Vai, vende tudo que tem. Reparte com os pobres. Terás tesouro no reino. E a Bíblia resiste. E aquele jovem saiu triste de perto de Jesus. Não saia daqui da noite triste, mas serve. Receba Jesus, então, no seu coração. Ainda na cruz, os últimos momentos de vida de Jesus, primeiro ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estavam crucificando o Salvador deles. Mas ele disse também: Pai, tudo está consumado. Tudo está pronto. Você não precisa fazer mais nada, nem sacrifício. Você tem a vida eterna em Jesus. Mas o momento da escolha é hoje, é agora. Se hoje ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. Romanos 10, 10. Com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão da fé. E com a tua boca confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Mas eu precisei um dia reconhecer que eu era pecador. Eu precisava ser salvo. Provavelmente, talvez eu tenha compartilhado com você como se deu a minha salvação quando eu aceitei Jesus. Ainda meus 10, 11 anos de idade, eu tinha ideia de uma fila dos perdidos e uma fila dos salvos. Meus pais eram crentes. Eu achava que naquele momento ele dizia: esse aí vem para cá, porque ele é meu filho. Libera ele da perdição. Era essa a minha ideia. Mas um dia, pastor Oswaldo Soares, pregando o valor da grande
nunca me arrependi de ter entregado a minha vida a Jesus. Se com tua boca confessar os teus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. É a palavra de Deus. 1 João, verso 9, de confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. O sangue de Cristo nos purifica de todo mundo. Mas eu preciso querer, eu preciso desejar. A Bíblia diz ainda em João 3,33: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, aquele que não crê no Filho não tem a vida eterna. Ao lado de Deus, no céu, ao lado de Jesus. E era o Filho de Deus que estava ali na cruz. Foi o Filho de Deus que fez aquele homem infortúnio. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão soar a voz, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. João 5, 28 e 29. Todos vão ouvir a voz, todos comparecerão diante do tribunal de Cristo para dar conta daquilo que tem feito no corpo. Grande julgamento. Repito, depois da morte não haverá mais oportunidade. Aquele homem teve essa oportunidade ainda no momento final da sua vida e não quer acreditar, mas parece que todos nós precisamos ver como se estivesse vendo o final da vida. Em realidade, é o que nós temos visto depois da morte. Não há mais oportunidade. Aquele homem teve a sua oportunidade na cruz, ao lado de Jesus. Ele disse: lembra de mim quando entrar no seu reino. Jesus respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Repito, você não precisa morrer agora para entrar no reino paraíso. Você precisa agora aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador. O culto desta noite, todo ele, símbolos, cânticos, as orações, proclamação da palavra, tem pelo menos duas finalidades. Primeiro, de adorar a Deus, Criador do céu e da terra, e depois entregar a mensagem de salvação, falar do Cristo ressurreto, do Cristo que tem um lugar para mim e para você na eternidade. Qual é a sua escolha? É o hino que nós estamos dando pela presença carinhosa. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade é tudo verdade. Jesus é a verdade. Não sai daqui dessa noite sem fazer a sua decisão ao lado